Olá, muito bom dia. Hoje eu quero abordar, na visão da medicina chinesa, os transtornos de menopausa. São frequentes os casos que chegam à clínica de mulheres se queixando dos transtornos da menopausa, irritação, insônia, às vezes os fogachos, os calorões e às vezes os arrepios de frio. E aí a gente fica pensando, todas as mulheres têm menopausa. Por que algumas têm esses transtornos e outras fazem a travessia, a passagem suave? Nós precisamos compreender que o transtorno da menopausa só acontece para aquelas mulheres que trabalharam muito, tiveram muito perda de sangue, seja por menstruação irregular, ou seja em trabalhos de parto, aquelas mulheres que não se alimentaram adequadamente e aquelas mulheres que viveram muito tempo ou por algum momento na vida um tempo prolongado de tensão emocional. Quando chega nesta fase da vida, lá pelos 45, dos 45 a 50 anos, os rins que produzem os hormônios, os rins que são encarregados da reprodução, do desenvolvimento e do crescimento, eles sinalizam para a mulher que agora chega de reprodução, agora é a hora de descansar para viver outro tempo. É por isso que se diz na medicina chinesa que a mulher que chegou à menopausa ali pelos 50 anos, a rigor teria mais 50. Agora, quando ela tem os transtornos da menopausa, é porque o rim dá sinal de que ele entrou nessa menopausa fraco, com pouca energia. E o rim que tem pouca energia, ele começa a diminuir a produção de sangue, o sangue começa a ficar quente porque começa a ficar menos, ele começa a não recepcionar o oxigênio do pulmão, daí vem a tristeza, a irritação, a impaciência, e vem o problema de insônia, porque o nosso rim é encarregado de controlar o coração, seja com a água filtrada, refinada, ou seja também com o sangue mais puro, com o sangue mais fino, ou com uma boa quantidade de sangue. O que faz a medicina moderna? Aí a ginecologia, com todo respeito aos profissionais, começa a dar tiro no pé. Ela recomenda reposição hormonal. Não existe coisa mais primária do que reposição hormonal. Porque eu estou dando hormônio para um organismo que disse que chega de produzir tanto hormônio assim. Eu preciso equilibrar, eu não preciso dar hormônio nenhum. Até porque a reposição hormonal vai criar efeito colateral. Ou vai surgir nódulos nas mamas, ou vai surgir nódulos ou os miomas de útero, ou vai surgir algum aneurisma. Tem muitas mulheres em fase de menopausa tendo convulsão que nunca tiveram. E tem muitas mulheres criando tumor de cérebro por causa da reposição hormonal. Eu sempre adoto aqui uma analogia. Os criadores de abelha, os apicultores, às vezes por pressa em produzir o mel, eles largam as caixas de abelha no campo e já sujam os caixilhos da caixa de abelha de mel, porque quando as abelhas chegarem, elas vão verificar que já tem mel para comer e elas já começam a trabalhar e produzem muito mais. Só que eles se dão conta depois que as abelhas que vieram naquelas caixas que eu sujei os caixilhos de mel, elas foram embora. A abelha só aceita comer o próprio mel que ela produz. Então, quando se fala de reposição hormonal, eu digo sempre essa metáfora. Não se dá mel para as abelhas, são elas que produzem ou não produzem.
Se elas não produzir, elas têm que buscar o pólen das flores. Na menopausa, guardadas as proporções, se eu não estou produzindo hormônio na quantidade suficiente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reforçar as energias do rim. Ao reforçar as energias do rim, eu reforço a cartilagem, eu reforço os ossos, eu reforço a memória, o cérebro, e eu reforço fundamentalmente os batimentos cardíacos ou para evitar as palpitações. Nós temos que resolver a questão de menopausa pela raiz. Por que algumas mulheres entraram na menopausa tão bem e outras entraram na menopausa com esses transtornos? É perfeitamente possível fazer a travessia suave, sem transtorno. Agora, a mulher que chegou aos 45, 50 anos, que teve muito desgaste, muitos filhos, trabalhou muito, muita tensão, agora ela precisa de reforços, agora ela precisa de tônicos. Não é por acaso que a grande quantidade de pessoas com Alzheimer, com esquecimento, com fraqueza óssea, a começar pela osteoporose, está nas mulheres. E são justamente aquelas mulheres que entraram na menopausa, ficaram fracas dos rins, criaram algum quadro leve de anemia, o coração criou palpitação e insônia, e veio um certo grau de tristeza por fraqueza dos pulmões. Reforça rim, reforça fígado, reforça pulmão, que todas passarão para a menopausa muito suaves, muito tranquilas e viverão muito bem, no mínimo mais outro tanto. E aí a vida vale a pena. A reposição hormonal é uma medida urgente, mas ela não pode continuar por muito tempo. E eu falo muito tempo, talvez um meio ano. Ou nós temos essa compreensão, ou nós continuaremos a produzir cânceres de mama, aneurismas no cérebro, coágulos do cérebro ou problemas de endométrio. É só parar para pensar. A mulher é uma só. Ela produzia hormônio. Por que parou de produzir? Se eu tiver essa resposta, eu vou tratá-la suavemente, de forma mais humana e de forma mais tranquila. Inscreva-se no nosso canal e, se gostou, passe adiante, compartilhe com amigos e com a família. Um bom dia!